Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos dar continuidade à leitura de trechos do livro A Bíblia Desenterrada de Israel Finkelstein. Nós falaremos um pouco agora sobre a busca pelos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó foram figuras históricas? Realmente estes personagens existiram de maneira literal? Há diversos problemas arqueológicos e também de análise exegética quando nos debruçamos sobre os textos bíblicos e a observação do seu contexto cultural e histórico para tentar definir se de fato estes patriarcas existiram ou não. Vamos entender um pouco então desta complexidade lendo um trecho do livro. Alguns anacronismos reveladores. Os especialistas críticos do texto que identificaram fontes distintas subjacentes ao texto de Gênesis insistiam em que as narrativas sobre os patriarcas foram postas por escrito em uma data relativamente tardia, no tempo da monarquia, séculos X a século VIII antes da Era Comum, ou até mais tarde, nos dias do exílio e do pós-exílio, séculos VI e V antes da Era Comum. O biblista alemão Julius Wellhausen argumentou que as narrativas dos patriarcas, tanto no documento J quanto no documento E, refletiram os interesses da monarquia tardia de Israel, que foram projetados nas vidas dos pais lendários em um passado em grande parte mítico. Logo, as histórias bíblicas deveriam ser encaradas como mitologia nacionalista, cuja base histórica não é mais sólida do que a da saga homérica das Virgens de Ulisses ou a saga virgiliana da fundação de Roma por Enéas. Em décadas mais recentes, os biblistas norte-americanos John Van Seters e Thomas Thompson continuaram a desafiar a suposta evidência arqueológica a favor da existência histórica dos patriarcas no segundo milênio antes da Era Comum. Eles argumentaram que, mesmo se os textos tardios contivessem algumas tradições mais antigas, a seleção e a disposição das histórias servem para expressar uma mensagem clara dos editores bíblicos do tempo da compilação, mais do que para preservar um relato histórico confiável. Porém, quando ocorreu essa compilação? O texto bíblico dá algumas indicações claras que podem ser afuniladas até o período de sua composição final. Toma-se como exemplo a repetida menção de camelos. As narrativas dos patriarcas estão repletas de camelos, usualmente rebanhos de camelos. Porém, como ocorre na narrativa da venda de José como escravo pelos seus irmãos, Gênesis 37, 25, camelos são descritos também como animais de carga, usados no comércio com caravanas. Sabemos agora, por meio da pesquisa arqueológica, que camelos não foram domesticados como bestas de carga antes do final do segundo milênio, e essa sua capacidade não foi usada amplamente no Oriente Próximo Antigo até bem depois de 1000 antes da Era Comum. E um detalhe ainda mais eloquente, a caravana de camelos carregados de especiarias, bálsamo e resina na história de José revela uma familiaridade óbvia com os principais produtos do lucrativo comércio árabe que floresceu sob a supervisão do Império Assírio nos séculos 8 e 7 antes da Era Comum. Então, quando nós analisamos estas questões arqueológicas que
Israel Finkelstein está colocando muito bem documentado no seu livro, fica claro que estas narrativas, esses elementos arqueológicos nestas narrativas, não fazem parte da era em si que a Bíblia alega que os patriarcas viveram. Então, são personagens antigos, personagens de milênios antes de Cristo, colocados em datas mais próximas. Tudo bem, antes de Cristo, mas mais próximas. Calma aí, Abraão viveu quando de fato? Abraão não poderia ter vivido 1000 anos antes da Era Comum, porque o pano de fundo histórico que é construído pela Bíblia sugere que seria essa a época em que ele viveu, por causa da construção do cenário que faz. Sabemos que Abraão não viveu nessa época. Logo, esses elementos anacrônicos revelam a construção de uma história, a construção de uma narrativa. De fato, escavações no sítio de Tel Gemé, na planície costeira meridional de Israel, um entreposto particularmente importante da principal rota de caravanas entre a Arábia e o Mediterrâneo, revelou um crescimento drástico na quantidade de ossos de camelo no século VII. Os ossos eram quase exclusivamente de animais adultos, implicando tratar-se de bestas de carga em viagem, não de rebanhos criados no local, entre os quais também seriam encontrados ossos de animais jovens. De fato, precisamente nessa época, fontes assírias descrevem camelos sendo usados como animais de carga em caravanas. Foi só então que os camelos se tornaram um traço suficientemente comum da paisagem para serem incluídos como um detalhe incidental na narrativa literária. Depois tem a questão dos filisteus. Ouvimos falar deles em conexão com o encontro de Isaque com Abimeleque, rei dos filisteus, na cidade de Gerara, Gênesis 26:1. Os filisteus, um grupo de imigrantes vindo do mar Egeu ou do Mediterrâneo Oriental, não haviam estabelecido assentamentos ao longo da planície costeira de Canaã até pouco depois de 1200 antes da Era Comum. Suas cidades prosperaram nos séculos 11 e 10 e continuaram a dominar a região até boa parte do período assírio. A menção de Gerara como cidade filisteia nas narrativas de Isaque e a menção da cidade sem atributo filisteia nas narrativas de Abraão, Gênesis 21, dá a entender que ela tinha importância especial, ou pelo menos era amplamente conhecida na época da composição das narrativas sobre os patriarcas. Hoje, Gerara é identificada com Tel Haror, a noroeste de Bersabeia. As escavações ali mostraram que, na Idade do Ferro I, a fase inicial da história filisteia, não havia ali mais do que um povoado pequeno bem insignificante. Porém, no final do século VIII e no século VII, antes da Era Comum, ela se torna uma fortaleza administrativa assíria, extremamente fortificada no sul, um marco divisório óbvio. Então, mais uma vez, fica claro a impossibilidade histórica, por exemplo, deste diálogo entre Isaque e os filisteus, sendo os filisteus um povo, uma nação, tendo um rei, estando ali no lado costeiro de Canaã. É uma impossibilidade, já que a arqueologia demonstra que os filisteus seriam um grupo que migrou vindo do mar Egeu para a costa, né, a planície costeira de Canaã, pouco depois de 1200 antes da Era Comum, 1200 antes de Cristo. Então nós vemos aí uma impossibilidade histórica, né, colocada, demonstrada pela arqueologia. Ou seja, o texto é uma construção de uma narrativa mítica de patriarcas fundadores. Aliás, todo mundo que lê os textos hebraicos na real visão, na visão simbólica, sabem exatamente o que esta migração dos patriarcas
representa, né? O caminho que os patriarcas fazem seria, então, o caminho das sefirotes, da árvore da vida. A interpretação mais correta seria esta, no nível sódio, no nível mais profundo, no nível mais simbólico. Vamos continuar. Esses detalhes incongruentes são meramente inserções posteriores em tradições mais antigas ou são indícios de que ambas, os detalhes e a narrativa, são tardios. Muitos especialistas, particularmente os que defendem a ideia dos patriarcas históricos, os consideraram como detalhes incidentais. Porém, como Thomas Thompson formulou a questão já na década de 1970, as referências específicas no texto a cidades, povos vizinhos e lugares familiares são precisamente os aspectos que distinguem as narrativas sobre os patriarcas de contos populares inteiramente míticos. Eles se revestem de importância crucial para identificar a data e a mensagem do texto. Em outras palavras, os anacronismos são bem mais importantes para datar e compreender o sentido e o contexto histórico das narrativas dos patriarcas do que a busca por beduínos antigos ou calculações matemáticas das idades e genealogia dos patriarcas. Assim, a combinação de camelos, mercadorias, árabes, filisteus e Gerara, bem como outros lugares e nações mencionados nas narrativas sobre os patriarcas no Gênesis, é altamente significativa. Todos os indícios apontam para uma época de composição muitos séculos após o tempo em que a Bíblia relata que as vidas dos patriarcas tiveram lugar. Ou seja, esse pano de fundo cultural e histórico que ali a Bíblia revela não é o pano de fundo cultural e histórico da época que os patriarcas viveram, mas provavelmente da época do período ali, né, em que a monarquia estava se consolidando, se fortalecendo. Vamos aqui continuar a leitura. Estes e outros anacronismos dão a entender que houve um período de escrita intensa das narrativas sobre os patriarcas nos séculos 8 e 7 antes da Era Comum. Vou parar a leitura por aqui. Muito obrigado a você que tem acompanhado o conteúdo do canal. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.